Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Estão preparados para mais uma aula de hoje? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o colonialismo, tá? Lá na apostila de vocês, localizem lá na página 46, tá? É onde nós estaremos estudando o colonialismo. Então, nós veremos o colonialismo africano e o colonialismo asiático. O que foi, o que é esse colonialismo, como que ocorreu o colonialismo na África, como que se deu o colonialismo, a colonização ali na Ásia também, é o que nós veremos na aula de hoje. Então, para nós começarmos a desenrolar da nossa história, o desenrolar do nosso conteúdo, primeiro nós precisamos saber o que é o colonialismo, tá? Então, o colonialismo, pessoal, é uma forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre outra. Ou seja, é quando o determinado povo ele vai impor algum tipo de autoridade, vai impor alguma regra sobre um outro povo, tá? Sobre uma outra cultura. Então, não levando em consideração aquela cultura pré-existente, aquela cultura que já existe, tá? O colonialismo ele pode acontecer de forma forçada, com a utilização de poderio militar ou por outros meios, como a linguagem e a arte, por exemplo. Tá? Então, ele pode ser forçado ou não. A dominação portuguesa no Brasil, nós podemos citar como um grande exemplo de colonialismo. Tá? Assim como a colonização da África, né, que foi a destruição que ocorreu, resultou na destruição da cultura dos povos andinos, e a influência da cultura americana em países subdesenvolvidos. Ou seja, a dominação, quando eu falo de dominação portuguesa no Brasil, é quando os europeus chegaram no Brasil para colonizar o Brasil. Então, eles trouxeram uma cultura eurocêntrica e não levaram em consideração a cultura que já existia daqueles povos que aqui habitavam o nosso país, tá? Então, esse é o conceito básico de colonialismo. A forma mais popular do colonialismo, pessoal, ela ocorre por interesses capitalistas, tá? Quando um país explora os recursos naturais do outro para crescer economicamente. Na América do Sul, por exemplo, isso aconteceu com a colonização portuguesa e espanhola, quando os colonizadores movidos por armas de fogo, exploraram e aniquilaram populações locais e designaram donos das terras recém-descobertas. Tá? Então, na maioria das vezes, esse colonialismo ele vai ocorrer simplesmente por interesses econômicos mesmo, interesses capitalistas, ou seja, imbuídos, tipo assim, inspirados em desejos de fazer sua economia crescer, em desejos de um crescimento econômico, então eles vão impor esse colonialismo, ok? É o que nós veremos aqui na colonização africana. A colonização da África pelos europeus, ela se passa ali no século XV, quando Portugal domina os primeiros territórios na costa atlântica do continente. Então, na busca por uma rota para as Índias, os portugueses eles encontram ali grande oportunidade de atender esses meios, esses anseios capitalistas, ou seja, então eles viram no continente africano uma grande chance, uma grande fonte de matérias-primas para eles poderem crescerem economicamente e colocarem em prática o mercantilismo. Após os primeiros contatos, que não foram amigáveis, tá, com essas aldeias e reinos africanos, esses europeus eles passaram a instalar feitorias no litoral. Então, a partir delas, eles podiam explorar metais preciosos, marfim e produtos agrícolas, que eram os principais produtos que eles exploravam do continente africano. Só que além desses produtos, pessoal, além dos metais preciosos, de marfim, produtos agrícolas, o que realmente foi o carro-chefe, tipo assim, o que realmente movimentou a economia portuguesa na África foi a mão de obra escrava. Ou seja, como que ocorria isso? Eles levavam esses produtos, europeus para a África, né? Em troca desses produtos que eles levavam para a África,
eles também exploravam, lógico, marfim, os produtos, ouros, né, produtos agrícolas, só que eles levavam aquelas mercadorias, aqueles produtos que não tinham no continente africano, e em troca desses produtos que esses europeus levavam para a África, eles levavam consigo mão de obra escrava, tá? Então o tráfico negreiro contava ali com a participação das elites locais, que trocavam cativos por mercadorias trazidas pelos europeus. Tá? Então quais eram essas mercadorias que esses europeus trocavam por escravos? Era o tabaco, aguardente e diversos produtos manufaturados. A princípio, esses cativos eles eram levados para as plantações de açúcar existentes nas ilhas do norte do continente e em menor escala para Portugal. A partir do século XVI, o Brasil ele passa a ser o principal mercado consumidor de escravos. Tá? Então, aqui nós podemos ver que o que realmente coloca é o produto que realmente impulsiona a economia portuguesa na África é a mão de obra escrava. Então, esse escravo, pessoal, eu quero que vocês entendam que ele é visto como uma mercadoria, tá? Nós podemos perceber que ele é visto como uma mercadoria quando os europeus levam tabaco, aguardente e outros produtos manufaturados e trocam por outra mercadoria, que é o escravo, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, passou a ser o nosso país passou a ser o principal mercado consumidor de escravos. Então, era onde se consumia, onde se utilizava muita mão de obra escrava, principalmente ali na agricultura, nas plantações. A intensa exploração da mão de obra, ela desarticulou as economias de vários povos africanos, ou seja, essa mão de obra escrava, toda essa exploração, a compra desses escravos acabou que fragmentando a economia dos povos africanos, tá? As rotas comerciais que cortavam o Saara, que nós já vimos anteriormente, começaram a escassear, ou seja, ela começou a ser escassa, tá? Pois produtos escravos tinham outro destino, que era atender os europeus estabelecidos na costa atlântica. Além disso, alguns outros grupos tribais eles se especializaram também na busca e captura de cativos, o que não era muito comum anteriormente, tá? Então vocês vejam aqui que o escravo ele passa a ser, na verdade, uma moeda de troca, passa a ser uma mercadoria de troca. Aqui na imagem da apostila de vocês podem ver um africano, um líder africano vendendo escravos negros para um comerciante europeu no litoral. Então, assim, essa venda era realizada também por escravos, por negros, tá? Então, o líder africano vendia o seu escravo para um comerciante europeu, português. É importante que vocês saibam, pessoal, que a colonização africana se limitou praticamente ao litoral, ali no litoral, até o final do século XVIII. Então, vocês podem ver que tem ali, do século XV ao século XVIII, são 3 séculos, tá? Então, o mapa do interior da África ainda era bastante nebuloso à época. Isso se deve ao fato de que mais tarde na América do que na África. Essa situação ela começa a mudar no início do século XIX, tá? Com a gradual conquista da independência das colônias americanas e com a Revolução Industrial. Ou seja, a independência das colônias vai começar a colocar um fim ali nessa mão de obra escrava, no trabalho escravo, porque vai haver diversos movimentos em busca de se colocar um fim na mão de obra escrava, no trabalho escravo. Tá? Então, ali o processo de independência, a gente falando aqui do Brasil, por exemplo, o processo de independência ali do Brasil, houve diversos movimentos que tinham como objetivo diminuir ou acabar, extinguir de vez a mão de obra escrava, o trabalho escravo, tá? Então a gente pode ver ali na Revolução, houve a Revolução Pernambucana, depois a gente pode ver também, nós temos a Inconfidência Mineira. Então todas essas ali, eles têm algum conceito, alguma inspiração de liberdade, já imbuídos ali, inspirados também nos ideais iluministas.
Tá? Então, continuando, pessoal, além da colonização africana, nós podemos ver também a colonização da Ásia. Como que foi esse processo? Esse processo de ocupação territorial, exploração econômica e dominação política do continente asiático por potências europeias. Então, asseia-se na posse de portos feitoriais no litoral, com o objetivo de abastecer o mercado consumidor da Europa de ouro, prata, tecidos e especiarias explorados ali na região. Então, a colonização da Ásia, ela vai se iniciar no século XV também e termina somente após a Segunda Guerra Mundial, que ali vai ser mais ou menos no ano de 1945. Vejam só quanto tempo que vai durar, pessoal, essa exploração, quanto tempo vai durar essa colonização. Tá? Então, como eu já falei para vocês, geralmente se a colonização ela é sempre inspirada, tem sempre como inspiração o desejo do crescimento econômico, ok? A tentativa de restabelecer o comércio com o Oriente, interrompido com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, vai levar os europeus a se lançar na busca de novas rotas marítimas. Então, ali, para restabelecer o comércio com o Oriente, eles vão tentar umas novas rotas, tá? Marítimas para poder reaver esse mercado consumidor novamente. A expedição do português Vasco da Gama, que ocorreu em 1469 a 1524, tá? Que é realizada entre 1498 e 1499. Então, inaugura a presença colonial europeia na Ásia. Os portugueses estabelecem o seu domínio na costa da Índia, da China e tentam conquistar o Japão. Os espanhóis eles se instalam também ali nas Filipinas, onde eles permanecem até o 1898. A partir do século XVII, a presença britânica na Índia, com a Companhia das Índias Orientais, vai superar a concorrência portuguesa e francesa. Dessa forma, a França ela mantém a hegemonia na Indochina, ok? O processo de ocupação territorial, exploração econômica e dominação política do continente asiático por potências europeias, ela vai se basear na posse de portos e feitorias, como eu já comentei com vocês, ou seja, é sempre aquela questão de visão de lucro, eles sempre visam a lucratividade, tá? Então, para isso, eles não importam a cultura que eles vão estar, submetendo, que eles estarão subordinando. O interessante, somente no processo de colonização, é o crescimento econômico. Ok, pessoal? Então, olha só. Na nossa aula de hoje, tá, nós vimos sobre a colonização da África e nós vimos também a colonização da Ásia, tá? Então, nós podemos ver aí brevemente como que ocorreu, o que é o conceito de colonização, que é a subordinação de um povo, tá, sobre outro povo, ou seja, quando um determinado povo vem com a sua cultura e entende a sua cultura como maior, como superior à de outro, e assim, dessa forma, vai subordinar, através de algumas atitudes, esse povo que eles consideram ser inferiores, ok? Então, como exemplo, nós temos, por exemplo, a colonização da África, nós temos o exemplo de quando os europeus chegaram no Portugal, chegaram na África, aliás, e dessa forma eles começaram a explorar, tá? Explorar os materiais que se tinha, as fontes de matérias-primas ali do continente africano. E não foi diferente na Ásia. Na Ásia, eles queriam, o objetivo da colonização da Ásia era reaver o mercado que até então tinha sido interrompida com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Então, essa mudança vai levar esses europeus a se lançar na busca de novas rotas marítimas. Beleza, pessoal? Espero que vocês fiquem bem. Após terminarem de assistir o vídeo, pessoal, eu proponho uma atividade para vocês, que está lá na página 46, esse desafio da história, ok? Conto com vocês, terminando, envie atividade no grupo. Tchau, tchau!